Então, boa tarde a todos. Hoje a nossa aula será sobre a dieta e o processo cariogênico. Estamos na sala virtual, eu, professora Denise, professora Diana, professora Juliane e professora Regina. Na nossa disciplina, e hoje nós vamos fazer muitos comentários em relação aos outros conteúdos que nós vimos no decorrer do semestre. Aqui está a nossa bibliografia indicada para complementar a nossa aula e pesquisar e aprofundar o Manual de Odontopediatria, Odontopediatria, Fundamentos para a Prática Clínica e Fundamentos de Odontologia, o de Odontopediatria. Então, os objetivos hoje da nossa aula será analisar os componentes da alimentação como importante ferramenta na promoção de saúde, orientar uma dieta capaz de controlar a doença cárie, já que nós vimos em vários outros conteúdos que a dieta é fundamental para o aparecimento e o desenvolvimento da doença cárie quando ela não é controlada. E o outro nosso objetivo é fazer uma avaliação alimentar para inserir modificações para uma boa saúde bucal e geral. Nós vamos relacionar a dieta e saúde bucal sob dois aspectos importantes: na aquisição de conhecimentos básicos sobre nutrição e dieta, e aplicar esses conhecimentos para orientar os hábitos alimentares, visando a promoção de saúde do nosso paciente. Então, nessa orientação, quando a gente fala em saúde bucal e geral, a gente sabe que a escolha melhor são esses alimentos aqui da parte superior do quadro, do que estes outros aqui da parte inferior. E nós sabemos que na nossa cultura, o açúcar está muito relacionado com amor, afeto, carinho, e às vezes os hábitos alimentares com a introdução de uma dieta rica em açúcares, principalmente a sacarose, ela é introduzida muito precocemente, o que não é favorável nem para a saúde bucal e nem para a saúde geral do nosso paciente. Então, quando uma dieta rica em açúcares, nós podemos observar cavidades bucais com a doença cárie presente e também doença periodontal. A gente sabe que esse biofilme, ele fica muito mais aderido, mais difícil de ser removido, como nós vamos fazer no decorrer, como nós vamos ver no decorrer da aula. André Luiz. Tinha um microfone aberto. Então, vamos continuar. Então, nos primeiros anos de vida da criança, o que vem ocorrendo no Brasil? No primeiro ano de vida, nós temos como causas e as consequências.
Nós sabemos que as crianças entre 6 e 9 meses, antes de 1 aninho de idade, bebês ainda, mais de 70% já consumiram açúcar de alguma forma. E aos 12 meses, com 1 aninho, 95% já consumiram açúcar. O que isso vai refletir? Quais são as consequências? Aos 12 meses, com 1 ano, 44,5% dessas crianças estão com excesso de peso, 15,6% já são considerados com obesidade. E dos 6 meses aos 2 anos, que é aos 24 meses, 1 em cada 2 crianças apresentam anemia por deficiência de ferro devido a uma alimentação desequilibrada por introdução precoce de açúcar. E aos 5 anos, o que a gente vê? 1 em cada 2 crianças apresentam a doença cárie na cavidade bucal. Então, a gente sabe que os açúcares da dieta, eles mudam a composição e estrutura dos biofilmes. Nós sabemos que favorece o crescimento microbiano, sabemos que favorece a adesão desse biofilme na estrutura dental. Eles provocam a desmineralização do mineral dental, como nós já vimos em outras aulas, o processo de desmineralização e remineralização. E sabemos que a sacarose é o mais cariogênico desses açúcares. Nessa convenção que aconteceu, foi o ano passado, eles viram que as doenças crônicas bucais, que é a cárie e a doença periodontal, foram classificadas como doenças crônicas não transmissíveis, junto com outras doenças sistêmicas, como nós vamos ver nos slides mais à frente. E o que causa o aparecimento tanto dessas doenças bucais e dessas doenças sistêmicas, consideradas como doenças crônicas não transmissíveis, é o açúcar de adição como fator de risco. Então, olha só, essas doenças crônicas bucais e as doenças crônicas sistêmicas têm em comum um fator de risco, que é o açúcar de adição. Então, quais são essas doenças sistêmicas? Obesidade, problemas cardíacos, diabetes e problemas respiratórios, principalmente a asma. Então, os fatores de risco comum, como o açúcar de adição, está relacionado, vamos rever novamente, as doenças crônicas bucais e as doenças crônicas sistêmicas. Então, tem que se encontrar uma estratégia de promoção de saúde geral e prevenção dessas doenças crônicas, tanto bucais quanto sistêmicas, que é controlando a utilização do açúcar, o que tem sido preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Então, fatores de riscos metabólicos para as doenças crônicas não transmissíveis. Aumento da pressão arterial, isso quando a gente está falando de doenças sistêmicas. A obesidade, a hiperglicemia, que é o diabetes, e a hiperlipidemia, que é o aumento dos colesteróis e triglicérides que podem levar a alterações da pressão arterial e a problemas cardíacos também.
E as bebidas ricas em açúcares de adição podem levar ao excesso de peso, inclusive em crianças. Isso quando a gente fala essas bebidas ricas em açúcares de adição, a gente está falando em refrigerantes, suco de caixinha, alguns energéticos, todinho, várias dessas bebidas. Então, elas estão relacionadas também com a obesidade, síndrome metabólica, a esteatose hepática não alcoólica, que é uma gordura no fígado, a pressão alta, doença coronariana e a resistência insulínica, que pode levar ao diabetes. Agora, nós vamos mostrar um videozinho sobre a Coca-Cola. That doesn't cause disease. So be said, I'd like to teach the world about what sugar addicts do. Liquid calories gave her diabetes, which really ain't so sweet. So be said, they're not only drinking soda pop, it's just so sugary. My liver might not be in lunch, might have a few more teeth. So be steady. Time to diabetes. Drinking soda. This isn't happiness. So be steady. Time to diabetes. Drinking soda. Então, gente, esse vídeo ele é impactante. Então, para a gente ver que essas bebidas açucaradas, elas realmente prejudicam em muito a saúde bucal e geral do nosso paciente. E nós sabemos que a mídia, a propaganda, a indústria alimentícia, ela é uma máfia, né, para que haja o consumo dessas bebidas e desses tipos de alimento pela população em geral. E há alguns anos atrás, essas bebidas elas eram mais caras, então as pessoas consumiam menos. Hoje, devido à sua popularização, ao acesso, devido ao preço ser mais barato, então muita gente passou a consumir muito essas bebidas. E isso está relacionado com várias doenças. Então, a Organização Mundial de Saúde tem preconizado para que haja a diminuição do consumo dessas bebidas. E daqui a alguns anos, a gente espera que essas bebidas venham com rótulos como hoje vem nos cigarros, que é prejudicial à saúde, que pode levar à morte. A gente espera que isso não demore muito, tá bom? Então, as doenças crônicas bucais estão correlacionadas entre si, ligadas ao consumo de açúcares de adição e à presença de inflamação sistêmica. O que fazer diante desse quadro? As estratégias de redução de cárie devem levar em consideração suas causas, notadamente socioeconômicas e comportamentais,
como nós já vimos em outros capítulos da nossa disciplina, e que o consumo irracional do açúcar frequente e entre as refeições é sem dúvida causa de cárie, mas as famílias e gestores não se convencem em agir sobre este fator apenas para prevenir cárie. Então, quando nós falamos e enfatizamos que o excesso de açúcar está relacionado com outras patologias, às vezes essas famílias e gestores vão ter um outro olhar sobre esse consumo excessivo de açúcar e fazer com que haja uma redução dentro das políticas públicas. Hoje em dia, gente, nas escolas já tem assim um pouco de controle devido a medidas que as políticas públicas estão tomando na intenção de reduzir o consumo dessas bebidas. Então, a gente deve se aliar à ideia desse risco comum, ou seja, racionalizar o uso de açúcar como forma de combate a um fator de risco a outras doenças. Para isso, a Organização Mundial de Saúde recomenda, para bebês, retardar a introdução do açúcar. Não é recomendado a adição de açúcar até os 2 anos de idade. E em crianças e adultos, reduzir o consumo de açúcar livre para menos de 10% do total de energia consumida. Isso é uma recomendação bem forte nesse guia. Esse guia, gente, eu publiquei para vocês lá no nosso ambiente virtual. Então, são as diretrizes em relação à ingestão de açúcares por adultos e crianças, em que nós encontraremos todas essas recomendações que eu estou aqui comentando com vocês. Então, o que são esses 10% que a Organização Mundial de Saúde recomenda? São 50 gramas. O que são essas 50 gramas? Elas cabem em 12 colherinhas de café. Então, isso daqui, ó, é o que é recomendado como açúcar de adição diário, que não vai levar à formação de uma dieta cardiogênica, que vai reduzir riscos para as doenças sistêmicas e riscos para as doenças bucais. Só que, se nós ingerirmos uma tigela de cereais, uma lata de bebida açucarada ou um iogurte açucarado, a gente já atingiu a quantidade diária. O objetivo de 10%, ele é fácil de ser alcançado se as bebidas açucaradas forem evitadas. Então, limitar o consumo diário de açúcar abaixo de 10% reduz o risco de excesso de peso, obesidade, lesões de cárie e outras doenças sistêmicas que nós já comentamos com vocês. Para evitar que as crianças fiquem com diabetes muito precocemente, com obesidade. E de acordo com esta nutricionista, o açúcar vicia principalmente porque após a sua ingestão, o cérebro libera hormônios responsáveis pela sensação de prazer, condicionando o organismo a buscar mais desse prazer. O efeito é similar ao de drogas ilícitas. Estimula no nosso cérebro a mesma área que outras drogas estimulam. Então, aqui para ilustrar, olha, na Coca-Cola, em lata, garrafa e o garrafão, tanto de açúcar que contém dentro desse refrigerante. Então, o açúcar é considerada a droga que mais mata no mundo e a gente é usuário. Só que eu falo assim, né, gente? A gente tem que ser um usuário controlado, né?
Como se pode evitar o desequilíbrio da microbiota na cavidade bucal e o desenvolvimento da cárie? Evitando e controlando a ingestão de açúcar, bem como de todas aquelas outras patologias que podem aparecer. Então, as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, ela foi publicada em 2015 e diz o seguinte, que essas doenças crônicas são as maiores causas de morte, são responsáveis por 68% dos óbitos no mundo. Isso em 2013, que são 38 milhões de mortes. Fatores de risco modificáveis como consumo de açúcar e inatividade física são as maiores causas dessas doenças, que são diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade e cárie. Então, como nós já comentamos naquele outro slide anteriormente, tem a necessidade de combater o fator de risco comum, que é o açúcar de adição. E a gente fala o seguinte, que é muito mais fácil a gente introduzir uma prática saudável do que modificar uma prática já internalizada. Por isso a gente fala da importância de retardar o consumo de açúcar até os 2 anos. Então, estudos demonstram o benefício de reduzir ou atrasar a exposição da criança a alimentos doces, mesmo que o consumo não possa ser eliminado totalmente. Por isso, o foco de atenção deve ser os primeiros 1000 dias, que são considerados dentro da gestação, o primeiro e o segundo ano de vida. O que o bebê come durante os primeiros 1000 dias faz a diferença para o seu futuro. E no primeiro aninho ali, ó, é na gestação, então é o que a gestante come e que está levando de nutrientes através da placenta, do cordão umbilical para o bebê. Então, a mensagem principal é açúcar não antes dos 2 anos. Aí, só para ilustrar novamente. Então, introduzir hábitos alimentares saudáveis para evitar esses tipos de patologias. Não é fácil não, né, gente? Que às vezes a criança que já está acostumada, a gente vê, e começa a chorar e dá birra, e às vezes a mãe já está cansada, desiste e vai e fala, toma. Não é fácil introduzir hábitos saudáveis. Agora, para que um bebê experimenta chocolate tão precocemente? Às vezes, aquilo que eu comentei com vocês no início, né? São hábitos culturais, o açúcar relacionado com o afeto. E uma criança desse tamanho não precisa estar bebendo Coca-Cola, nenhum outro tipo de refrigerante. Hoje as pessoas fazem, antes da criança completar 1 aninho, colocam a criança para experimentar texturas e fotografe, tira aquelas fotos bonitas, né? Chama Smash the Cake. Aí faz lá um bolo todo cheio de glacê e deixa a criança colocar a mão e levar a mão na boca. Isso aqui está totalmente desaconselhado. Pode fazer esse mesmo evento, tirar fotos lindas e maravilhosas através do Smash the Fruit, né? Faz um bolinho com frutas, tudo saudável, e a criança vai ter experiência de textura, de gosto, da mesma forma que essa daqui, só de que uma forma muito mais saudável. Relembrando alguns conceitos importantes. Então, a cárie não é uma doença infecciosa e transmissível, e sim faz parte de uma doença crônica não transmissível, como câncer, diabetes e doenças cardiovasculares. Assim, não se transmite por beijo ou colher e também não é uma doença herdada. O que pais e mães transmitem são hábitos, costumes e atitudes. Reduzir cárie não tem sido um caminho simples, como eliminar um tipo de micro-organismo
ou aumentar a resistência do dente. O que a gente deve fazer então? Principalmente, adiar a introdução do açúcar e usar com limite após 2 anos. Então, esse guia alimentar para a população brasileira do Ministério da Saúde, eu também publiquei lá no AVA para vocês. É um documento lançado pelo Ministério que aborda os conceitos e recomendações de uma alimentação saudável para a população brasileira, sendo assim um instrumento para a educação nutricional e alimentar no Sistema Único de Saúde. Ele tem o objetivo de promover saúde por meio de um conjunto de informações e recomendações sobre alimentação. E sabe-se atualmente que essas doenças crônicas não transmissíveis são um dos maiores problemas de saúde pública, sobrecarrega o sistema de saúde devido a vários pacientes apresentarem várias doenças. Dados mostram que aproximadamente 17% dos brasileiros são obesos e 52,3% estão com sobrepeso. Esse guia que eu publiquei para vocês. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de alimento, para a gente entender o que são os alimentos in natura, semiprocessados, processados e ultraprocessados. Os alimentos in natura são obtidos diretamente da natureza sem sofrer qualquer modificação. Exemplos: ovos, frutas, verduras, legumes. Os alimentos minimamente processados são alimentos in natura, que foram submetidos a alterações mínimas antes de sua aquisição, como processos de limpeza, tais como cortes de carne congelados e leite pasteurizado. Os processados são fabricados pela indústria com adição de ingredientes como sal ou açúcar ou outra substância culinária em alimentos in natura para deixar sua duração maior e sabor mais agradável. Exemplo: frutas em calda, sardinha e atum enlatado. E os ultraprocessados são formulações industriais feitas totalmente ou em grande parte de substância extraída de alimentos derivados de constituintes de alimentos sintetizados em laboratórios. Exemplos: refrigerante, macarrão instantâneo, bolacha. Então, os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável desse guia alimentar. Fazer de alimentos in natura a base da nossa alimentação. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. Limitar o consumo de alimentos processados. Limitar. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Comer com regularidade e atenção, em ambiente apropriado, não estar na frente do celular, televisão, e sempre que possível com companhia. Ser um momento agradável. Fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Dar preferência, quando fora de casa, aos locais que servem refeições feitas na hora. Nada de fast food, junk food, né, gente? Ser crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais, que nós sabemos que muitas vezes nós somos enganados em relação aos alimentos. Fala lá que danoninha, que é um alimento processado, ele é igual a um bifinho, e isso vai colocando na cabeça da gente. Então, vamos ver aqui um videozinho antes de dar continuidade. Isso aqui é uma crítica que ela faz. A moderneza da vida está trazendo muitas doenças com ela. Acabou o quintal cheio de árvores para trepar, fruta para comer. Não pode mais brincar na rua, correr, jogar bola. O trem agora é iPhone, iPod, iFood. Ai, ai, ai.
Mas quem alimenta as crianças? É os adultos, uai. Ou elas vai sozinhas no supermercado e faz as compras? Isso um dia chegou aqui na minha casa uma família com um menino de uns 6 anos e ele queria comer aquele salgadinho que vem num saquinho brilhante. Só que aqui nós não vendemos essas porcarias. Nem cigarro e nem esse salgadinho que é o cigarro dos meninos. Nossa, esse trem viceia. O menino ficou estreque, estribuchou no chão querendo crença e a família desesperada para comprar a droga pro menino. Eu sou pedagógica, ofereci um biscoito de porvir para ele, ponhei cada rodela num dedinho, igual eu fazia com os meninos. E não é que o porfeta gostou? Pois então, tá difícil concorrer com essas comidas, que de comida não tem nada. Mas nós precisa ter consciência que esse trem é fake food. Não alimenta ninguém e está adoecendo nossas crianças. 1/3 das crianças está com essa doença, obesidade, desuntado de açúcar, gordura e sal. Se continuar assim, eles vão viver menos que nós. Saindo do mapa da fome, vai entrar no mapa da obesidade. É uma falta de absolutamente as propagandas para fazer os meninos querer comer essas porcarias. Coloca os personagens nas embalagens, vem um brinquedinho de brinde e soca porcaria nos meninos. Comparação. Essas propagandas deviam de ser proibidas, que nem fizeram com as propagandas de cigarro. Senão fica difícil para as mães explicar para os meninos que o trem é ruim, uai. Estamos vivendo o mal da precisança e da abastança, coisinha. Abastança de porcaria que só está engordando e adoecendo as pessoas. E precisança de voltar a reunir com a família, em volta da mesa e comer comida de verdade. Ô, Vicente, chama os meninos para almoçar. Gostaram do vídeo? Então, é tudo que a gente estava comentando até então, né? Assim, o apelo da mídia é muito grande. Então, a gente vai ver agora um pouquinho sobre nutrição. Tá quase terminando. Aí eu vou encerrar essa reunião e já vou iniciar a outra. E olha, nós temos 20 em reunião. Entra todo mundo de novo, gente. Não deixa a gente aqui sozinha, não. Tá bom? Então, eu vou encerrar. Tudo certo aí, Diana? Diana? Oiê, Tá tudo certo. certíssimo. Tudo? Eles falaram Tudo que tudo bem? perfeito. Tudo certo. Então tá. Então, olha, eu vou encerrar e entrar no outro link, tá bom? Ok, até já. Até.